abolição da escravatura no Brasil. O contexto histórico da abolição da escravatura no Brasil é bastante diversificado e vamos aqui estudá-lo. No início da colonização de nosso país, lá pelos idos do século XVI, não havia no Brasil trabalhadores para a realização de trabalhos manuais considerados pesados. Os portugueses que colonizaram o Brasil tentaram utilizar-se do trabalho indígena nas lavouras, mas a escravidão do indígena não pôde ser levada a cabo, em virtude de os religiosos católicos se posicionarem francamente em defesa dos índios, condenando quaisquer forma de escravidão do índio. Logo, os colonizadores buscaram uma outra alternativa. Qual seria essa alternativa? Simplesmente pegaram os negros da África e trouxeram para o Brasil para submetê-los a trabalhos forçados. Então, foi dentro desse contexto que começou a entrada de escravos africanos nas terras brasileiras. Mas, como era a escravidão no Brasil? Os negros, que eram trazidos da África, foram transportados nos porões dos navios negreiros. Em função das péssimas condições desse meio de transporte, muitos deles morreram durante a viagem. Depois que desembarcavam no Brasil, eram comprados como mercadorias por fazendeiros, senhores de engenho, que os tratavam de forma desumana, ou seja, até mesmo utilizando de violência física. Embora muitos considerassem normal e aceitável a escravidão naquela época, havia aqueles que eram francamente contra esse tipo de prática, mas eram a minoria e não tinham muita influência política para modificar a situação vigente. Entretanto, a escravidão permaneceu por quase 300 anos em nosso país. O principal fator que manteve esse sistema por tantos anos foi o fator econômico, pois a economia do Brasil contava quase que exclusivamente com o trabalho escravo para realizar os trabalhos nas fazendas e nas minas. As providências para a libertação dos escravos, de acordo com políticos da época, foram tomadas lentamente. Quanto ao início do processo de libertação da escravatura, na segunda metade do século XIX, surgiu um movimento chamado de abolicionista, que defendia a abolição da escravidão em nosso país. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas desse período, com grande destaque em toda a sua atuação pela libertação dos negros. A região sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados, brasileiros e imigrantes estrangeiros. A partir de 1870, na região norte, as usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que possibilitou o uso de um número cada vez menor de escravos. Já nos centros urbanos, era grande a necessidade do surgimento das indústrias. Visando não causar prejuízos financeiros aos proprietários rurais, o governo do Brasil, pressionado pela Inglaterra, foi alcançando seus objetivos lentamente. A primeira etapa do processo foi tomada nos idos de 1850, com a extinção do tráfico de escravos. 21 anos mais tarde, ou seja, em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a chamada Lei do Ventre Livre, que tornava livres todos os filhos de escravos que nascessem a partir da decretação
da Lei do Ventre Livre. No ano de 1885, foi promulgada outra lei, chamada de Saraiva-Cotagipe, ou mais conhecida pelo nome de Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Foi apenas em 13 de maio de 1888, com a decretação da chamada Lei Áurea, que a liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Essa lei, assinada pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, abolia de vez a escravidão no Brasil. Grato e até a próxima.